Já são mais de 150 horas de louvor e adoração. Um culto que deveria durar 50 minutos já passa de 150 horas em Asbury Universidade, em Wilmore, Kentucky, Estados Unidos da América. Para você ter uma ideia, eles estão fazendo orações ininterruptas 24 horas por dia e já dura 150 horas. Neste exato momento, enquanto eu falo com você, eles estão lá, adorando ao Senhor, clamando pela sua presença, testemunhando, entregando a sua vida para Jesus e se arrependendo dos seus pecados. No dia 3 de fevereiro de 1970, aconteceria mais um culto regular das 10 horas da manhã. Quando o culto estava pela metade, o Espírito Santo começou a se mover na capela. Um aluno levantou de repente e declarou que estava aceitando a Jesus como seu Salvador. Isso foi surpreendente para todo mundo, porque esse jovem que levantou a mão para aceitar a Jesus era um jovem conhecido por não levar uma vida cristã exemplar. Logo depois, a capela foi tomada pela presença de Deus. Uma multidão de universitários fizeram fila para também testemunharem. Antes do final do culto, um professor foi guiado pelo Espírito Santo a fazer o apelo ao arrependimento, sem precisar de reforçar este convite. 200 estudantes levantaram as mãos e se ajoelharam em frente ao altar, quebrantados, constrangidos pela presença palpável de Deus. E o culto, que era para demorar 50 minutos de tempo, durou em 1970 185 horas. 7 dias seguidos sem interrupção. Naquela semana, as aulas na universidade foram todas canceladas e uma multidão se reunia no auditório para adorar ao Senhor e testemunhar. A notícia sobre o avivamento de Asbury logo ganha as manchetes de jornais, rádios, canais de TV. Pessoas de outros estados e até mesmo do Canadá viajaram até a universidade para testemunhar com seus próprios olhos o mover de Deus. O avivamento continuou pelos 50 dias seguintes. Então, tudo que aconteceu em 1970 provavelmente está se repetindo hoje, esta semana. Mas, pastor Eliésio, afinal de contas, isso é realmente indício de um avivamento ou é um avivamento propriamente dito? Para responder essa pergunta, até para tirar a conclusão daquilo que nós pensamos a respeito de avivamento, precisamos ir para a Bíblia Sagrada. Eu quero usar aqui o texto mais célebre que fala de avivamento, o mais conhecido de todos nós, que é o Atos 2. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para entendermos o que é realmente um avivamento, precisamos compreender o contexto desse texto que acabamos de ler. E o contexto diz que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos e disse que era para eles ficarem em Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E Deus daria para eles a virtude do Espírito Santo para que eles fossem testemunha de Jesus em Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. Eram 500 discípulos e seguidores de Jesus que receberam esta promessa de ficar em Jerusalém. Passaram-se então 10 dias, eles estavam assentados no mesmo lugar, igual essas pessoas que estão aí há uma semana em Asbury. 500 receberam a promessa, mas 120
permaneceram dentro do ambiente para aguardar esta promessa. Então o restante, as 380 pessoas foram embora, voltaram, desistiram, mas 120 ficaram ali, quase 120 ficaram ali agarrados na promessa que Jesus fez. E o que foi que aconteceu? Atos 2 relata que de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, a ponto das pessoas de outros países que estavam ali entenderem na sua própria língua o que os galileus falavam em línguas estranhas. Este poder que foi derramado através do Espírito Santo em Atos 12 encheu tanto os discípulos do poder de Deus que na primeira pregação do apóstolo Pedro, ele ganhou 3.000 almas. Na segunda pregação do apóstolo Pedro, ele ganhou 5.000 almas. Em 2 pregações, o apóstolo Pedro estava com uma igreja de 8.000 pessoas. Imagina em 2 cultos você ganhar e ter que organizar 8.000 novos cristãos, 8.000 novas almas, 8.000 novas ovelhas. Isso é avivamento. É quando algo extraordinário, algo que foge dos padrões comuns. Foi tão forte o avivamento no dia de Pentecoste que por onde os discípulos passavam, eles curavam os enfermos, libertavam os cativos e endemoniados, davam vista aos cegos. Muitos milagres eram feitos pelos discípulos de Jesus. E isso, sim, é avivamento. Avivamento, o primeiro pilar do avivamento é o arrependimento. Quando no dia de Pentecoste somente 120 foram contemplados, nós podemos entender que 120 foram aqueles que perseveraram, que acreditaram e que também se arrependeram. E depois de 10 dias, quase 120 estavam prontos para receber. E aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo. Então o primeiro pilar é um pilar de consciência, que é o arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. O que é interessante é que em 1970 e 2023, a primeira pregação que os pastores pregaram nesta capela da Universidade de Asbury foi arrependimento. É quando algo sobrenatural começa a acontecer de forma natural. Tudo indica que um grande avivamento está descendo em Asbury para impactar aquela região, e isso seria uma bênção. Eu já estou sentindo a presença de Deus muito forte só assistindo esses vídeos, essas transmissões pelo YouTube. Eu sei que algo forte e muito bonito está sendo realizado pelo Espírito Santo ali. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito que isso pode acontecer ainda hoje, ainda esta semana, em Asbury, aqui na Europa, onde eu estou, lá no Brasil, a minha pátria amada. Isso pode acontecer porque o nosso Deus é fiel. Avivamento não é algo de momento, porque se fosse algo de momento não seria avivamento, seria avimomento. Nós estamos em busca de um verdadeiro avivamento. E um verdadeiro avivamento é algo intenso, é algo pesado, é algo pleno, é algo que a gente constrói todos os dias na oração, na leitura da palavra, no jejum, no comprometimento com Deus. Isso gera em nós o avivamento que nós precisamos. Assista um pedacinho do vídeo de tudo que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos.